quinto dia de prática contábil, quinto dia que eu estive num escritório de contabilidade. Esse é o assunto do vídeo de hoje. E vamos lá. Eu quero lembrar o seguinte, eu estou construindo essa playlist aqui no canal de prática contábil. Iniciei ela já tem algum tempo e eu nem sempre consigo gravar toda semana o que vivi nestes 50 dias que eu trabalhei no escritório de contabilidade. Preciso explicar também que não foram 50 dias corridos, ou seja, um na sequência do outro ali, como geralmente todas as pessoas trabalham. Não, eu entrei nesse escritório, pedi um contador, um amigo meu, que me deixasse trabalhar por um tempo lá. Eu até avisei ele que não seriam por muitos dias, era apenas para eu ter uma noção básica, porque eu não queria ficar lá mesmo no escritório, não tenho esse perfil de permanecer em escritório, mas eu queria ter essa noção por ter feito contabilidade, né? Então eu digo que foram 50 dias, mas não foram 50 dias corridos, porque eu ia no escritório uma vez por semana ou às vezes duas, geralmente 2 vezes por semana. 2 vezes por semana, então na verdade, se fosse uma vez por semana teriam sido 50 semanas, mas como foram 2 vezes, então eu fiquei por um período ali que agora eu não consigo me lembrar se foram 50 semanas, 25 semanas, 4, 8, 12, foram poucos meses assim, sabe? Poucos meses que por lá eu estive. Então no vídeo de hoje eu quero apenas mencionar o que eu consigo lembrar, que na verdade eu não consigo lembrar nada de cabeça do que eu vivi no quinto dia, ou seja, a terceira semana de trabalho no escritório de contabilidade. Isto que eu vou mencionar hoje aqui aconteceu no dia 4 de abril de 2023. Lembrando que hoje é dia 6 de fevereiro de 2024, então já tem algum tempo. Para minha sorte, sempre que eu entro para fazer alguma coisa, seja o que for, nesse caso aqui no escritório de contabilidade, sempre tem as minhas anotações. E eu estou construindo essa playlist, pelo menos esse início desses primeiros 50 dias, cada vídeo é um dia, às vezes eu faço 2 vídeos por um dia. Eu consigo lembrar por conta das minhas anotações, tá vendo isso aqui? Ó? Toda a minha anotação do dia desse quinto dia, 4/4. Vou mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se a câmera vai focar aqui, deixa eu ver se eu mostro. Bem aqui, ó. Tá vendo? Então vamos lá. O que é que eu vi nesse quinto dia, né? Dia 4/4 de 2023. Minhas anotações. Hoje continuei montando a base de dados para fazer escrituração. Todos esses primeiros dias, o que eu mais fiz, e na verdade me foi adiantado que seria assim, é fazer lançamento contábil. E esse lançamento contábil é via sistema, sempre foi via sistema, mas antes, às vezes eu tinha que fazer uma base de dados para facilitar o lançamento no Excel. Então, às vezes eu tinha as notas fiscais ali, ou os documentos, que na contabilidade são documentos de entrada, como nota fiscal, cupom fiscal, comprovante de alguma coisa. Então, eu utilizava isso, lançava no Excel e depois passava para o sistema. Foi assim nas primeiras semanas. Depois de muito tempo, eu fui fazer isso diretamente no sistema. Mas muito desse início foi em Excel mesmo. E aí eu sempre colocava um retrospecto, assim, ó, até o momento o que eu já fiz. Então eu tinha feito até aquele momento, ou seja, nos 4 primeiros dias ou nas 2 primeiras semanas, eu tinha já feito lançamentos contábeis de 2 empresas. Uma do ramo, essa aqui eu não lembro qual ramo que era. Bom, uma do ramo de alimentício, outra eu não lembro, acho que era construção civil, não lembro agora. O fato é que eu tinha feito lançamentos contábeis de quais tipos? De tributos, as 2 empresas eram do Simples Nacional, faturamento, lançamento de distribuição de lucro, depois tinha feito a conciliação, o encerramento. Veja que eu estou dando aqui todo o passo a passo do que acontece mesmo na contabilidade, quando você vai fazer a contabilidade de uma empresa no escritório de contabilidade. Os lançamentos eu fiz primeiro de tributo, faturamento, depois distribuição de lucro, conciliação para verificar se as contas estavam batendo, estavam todas corretas, de acordo com o livro Razão. E depois o encerramento disso tudo, verificando, por vários anos, que às vezes a gente chegava lá uma empresa que tinha que fazer a contabilidade de 3 anos, por exemplo. E por fim a emissão dos livros, né? Um livro diário aqui que vem uma série de vídeos, já gravei isso no vídeo anterior, entre eles balanço patrimonial, todas as demonstrações, os relatórios contábeis, né? Bom, esse é um retrospecto do que eu tinha feito até então. O que mais que eu fiz então? Hoje continuei montando a base de dados para fazer escrituração do quê? Dos fornecedores. Também fiz lançamentos de tributos no sistema, optantes do Simples Nacional de outra empresa.
Mas isso depois de fazer consulta de CNPJ e atualizar o cadastro. Então aqui é uma outra coisa que se faz bastante, que é bem comum para quem está entrando no escritório de contabilidade, que é fazer cadastro no sistema. E esse cadastro, às vezes, você precisa fazer consultas para conseguir lançar corretamente os dados no sistema. Então, cartão CNPJ, você coloca lá no Google assim, consulta cartão CNPJ. Se você tem um CNPJ, você consegue consultar o quadro societário, consegue consultar diversas informações que são importantes na atualização de um cadastro ou inclusão no sistema de um novo cliente, de uma nova empresa. O que mais que eu anotei aqui? O sistema, sempre, né? O sistema que eu aprendi a utilizar naquele momento foi o sistema dos sistemas SCI, não sei qual que se utiliza mais, mas esse é o que eu utilizei, o Successor. Isso pelo Simples Nacional. E daí eu fiz o mesmo para o lucro presumido, agora imposto por imposto, porque no Simples Nacional não era imposto por imposto, apenas um único lançamento. Agora já no presumido não, eu tive que fazer lançamentos contábeis de COFINS, PIS, PASEP, ICMS, sempre utilizando nesse caso informações da DARF mês a mês, que era um PDF que eu tinha já disponível, o contador já tinha gerado, então eu tinha disponível. Que mais? Basicamente, no caso de movimentações e lançamentos contábeis para COFINS, PIS, PASEP e ICMS, as contas movimentadas neste caso basicamente foram duas: a débito despesa com COFINS, por exemplo, e a crédito COFINS a recolher lá do passivo. Então, despesa com COFINS vai na demonstração do resultado do exercício, enquanto que a crédito e a COFINS a recolher. E quando isso se realizasse, aí nós acreditaríamos caixa também. Mas daí existia uma data específica para cada um disso aqui, tá? Para imposto de renda e contribuição social também é diferente, fiz os lançamentos, eu incluí... nesse dia eu também aprendi, eu já tinha feito isso, mas tinha entendido o que era um plano de contas, mas eu vi na prática o que significa, né? Eu incluí um novo item no plano de contas até o nível analítico, e eu aprendi o que é esse nível analítico. Isso é muito importante na contabilidade, porque você tem, ou seja, daí eu trouxe o que eu fiz no dia lá, né? Então o nível 3.6 é o imposto sobre o lucro, que faz lá a demonstração de resultado do exercício, quando está no nível 3, 3.6.1, imposto de renda e contribuição social sobre lucro, e aí chego no nível analítico, que é essa numeração que eu vou apresentar agora aqui. Por exemplo, 3.6.1, trata-se do imposto sobre o lucro, mas aí ponto 01.001. Então esses 3 dígitos finais mostram que a conta ela é analítica. Então eu aprendi a incluir isso num plano de contas. Outra coisa que você faz também é entender bem o que é um plano de contas e vai incluindo coisas que você precisa, porque às vezes, que eu percebi isso na prática, cada cliente tinha um plano de contas básico, que é o padrão para todo o escritório, mas cada cliente ele exige que você vá incluindo novas linhas no plano de conta, novos itens. O que mais que eu poderia mencionar no vídeo de hoje, que eu já acho que já está longo demais? Deixa eu dar uma olhada aqui. Lucro presumido, eu aprendi a fazer alguns lançamentos. Como eu disse, para COFINS, regime de competência, né? Débito, despesa COFINS e crédito COFINS a recolher. Para o PIS e PASEP, mesma coisa, só que só modificando, né? Despesa em PIS e crédito em PIS, PASEP a recolher. ICMS despesa, lançamento débito, né? Despesa ICMS e crédito ICMS a pagar. E fiz isso, lançando COFINS, PIS e ICMS no caso do lucro presumido, tá? Simples Nacional não tem isso aí. E já o IR, contribuição social, depois, tributo sobre o lucro. Deixa eu ver o que tem aqui. Que mais? Para cadastrar novos itens no plano de contas, daí várias memórias de passos a passo que você tem, que isso é uma coisa que eu super recomendo se você está no escritório de contabilidade, seja, na verdade, em qualquer coisa, mas no escritório, faça como eu fiz, pegue uma folha, porque às vezes você sai de lá, você não trabalha mais lá, que no meu caso já era acertado que ia sair, mas eu saio de lá com o conteúdo, tá vendo? Eu tenho o passo a passo aqui. Porque quando chegar o dia de eu abrir um escritório, caso eu ainda venha a fazer isso, eu já tenho esse passo a passo básico, eu sei por onde começar, pelo menos a parte de lançamento contábil, que é uma das áreas dentro do escritório. Você tem a área fiscal, você tem a área de contabilidade, que é isso que eu estou mostrando aqui, a contabilidade mesmo, os lançamentos, que na verdade é a base. Se você entrar no escritório, você que está fazendo contabilidade e vai para o escritório, é muito da hora você poder ir para o escritório e fazer os lançamentos, entender a mecânica por trás disso. Tributo sobre o lucro, beleza, no plano de contas criei este nível, como eu já disse, né, que não existe, criei um outro nível analítico, e
Aí para o próximo vídeo até coloquei, para a próxima sexta-feira, integração de base de dados no Excel. Tá, beleza, o que mais que nós temos aqui então? Vamos ver, SI Contabilidade, Sistema, tá, Simples Nacional, lucro presumido. Teve uma empresa aqui, que no caso era do ramo alimentício, que foi Simples Nacional até 2020, foi lucro presumido até 2021, por isso que eu fiz esses lançamentos de lucro presumido. Mas 2022, 2023 foi lucro nacional, então às vezes acontece essa troca. Que mais? Sempre no seu lançamento, né? No caso aqui, por exemplo, despesa com Simples Nacional no caso do Simples Nacional. Débito, despesa Simples Nacional lá na demonstração de resultado do exercício. E crédito, imposto a pagar Simples Nacional no passivo. E o texto básico é valor ref, ou valor referente a, né? Valor referente a pagar impostos, por exemplo. E, só recapitulando aqui, a consulta de CNPJ, né? Você dá um Google, consegue atualizar o sistema, como eu já disse, lançamento com base na PGDAS, no caso do Simples Nacional, com base na PGDAS, nas guias, né? Que é um documento de arrecadação do Simples Nacional, declaração mensal, é isso? Não estou nem entendendo a minha letra, tem que prestar atenção na letra, quando você for fazer o seu. E também com base no extrato ou no recibo. E aí, para finalizar o vídeo de hoje, então, regime de tributação Simples Nacional, os impostos 16%, 10% a 12%, Simples Nacional, lucro presumido 34%, serviço e comércio. Que é uma coisa que eu desenvolvi pouco, essa parte fiscal, né? Bom, eu fico por aqui, esse foi o vídeo de hoje, do dia 5, que é a experiência que eu tive no escritório de contabilidade, lembrando. Por lá eu estive 50 dias, hoje em dia eu já não estou mais no escritório e nem trabalho mais nisso. Às vezes tem pessoas que me perguntam o que é que eu ganhava e como que era o meu regime lá no escritório. Eu tinha um contrato de estágio e eu respeitava determinado horário para chegar, lembrando, eu não ia todos os dias, né? Isso é um acordo que a gente fez lá, mas eu tinha um contrato de estágio firmado e a remuneração era condizente com aquilo que nós tínhamos firmado naquele momento. Lembrando, eu não queria fazer carreira dentro do escritório nem nada disso, eu apenas queria ter uma noção, porque eu, embora formado, eu nunca tinha trabalhado com isso. E o valor que eu recebia na época era de 150, não lembro agora, entre 100 e 150 por mês para ir 1 ou 2 vezes por semana ao escritório. E não era o dia todo, era apenas um meio período. Um acordo que nós fizemos lá. Beleza, eu fico por aqui, até o próximo vídeo então, que será sobre o dia 6 no escritório. Serão 50 dias, ou seja, no mínimo 50 vídeos aqui no canal. Acompanhe o próximo, valeu!